E aí, gente, boa noite. Estão me ouvindo legal? Não posso deixar o cabelo ficar atrapalhando aqui no áudio. Então, a live de hoje vai ser com a Isa. A gente vai falar sobre a UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário, que fica na cidade de Rosário. E é uma universidade pública aqui da Argentina também. A Isa já entrou. Conectar ela aqui. Bom, como sempre, eu fiz uma listinha de perguntas e depois vocês podem colocar mais questões durante o vídeo. Oi, Isa, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Se apresente um pouquinho. Então, peraí, calma aí. Deu um bug aqui. Pronto. Então, estudo em Rosário, já faz um ano e meio agora, né? Estamos quase na metade do ano. Mas antes de ir pra Rosário, né? De vir pra Rosário, eu estudei no Paraguai também, por uns 8 meses, mais ou menos. E agora estou aqui, estudando no segundo Curtindo a ano da Argentina. curtindo a Argentina. Então, eu até queria começar com essa pergunta. Como foi essa escolha de sair do Paraguai para vir para a Argentina? Por que você saiu de lá e por que você escolheu a Argentina? Então, na verdade, a Argentina sempre foi minha primeira escolha, né? Então, antes de eu sair do país, eu sempre falei para meus pais que eu queria ir para a Argentina. Então, pensei na UBA, pensei na UNR, mas daí eu pensei, mas o Paraguai é tão perto, tipo, Santa Catarina ali do lado. Cada 15 dias eu podia estar voltando para casa. Eu pensei, eu quero ir pro Paraguai, entendeu? Aí eu acabei indo pro Paraguai pelo fato de meus pais quererem que eu sempre estivesse voltando para casa e tal. E aí eu fui. Mas acabei não me adaptando, acabei não gostando muito do país, acabei não gostando muito da metodologia da faculdade, e aí eu decidi sair do país, até para não gastar mais do que eu já gastava, e vim para a UNR, que é uma universidade pública, e gastar bem menos do que eu gastava no Paraguai. Então, tipo, esse foi o ponto Nossa, você gasta principal. menos. Gasto bem menos, na verdade. Bem Nossa, menos eu do já que eu gastava imaginava o lá. contrário. Que eu imaginava que no Paraguai saía um pouco mais barato o custo de vida. Não, pelo contrário. Tipo, hoje aqui na Argentina eu gasto de 1.500 a 2.000 reais, no Paraguai é tipo de 2.500 a 3.000. Então é tipo Seria o preço bastante que você gastaria se diferença. morasse na capital, morando sozinha. Claro. É, Então, tipo, Rosário realmente é uma cidade mais barata. E como que você escolheu a UNR? Por que a UNR? então, como eu já tinha estudado 8 meses no Paraguai, eu falei, cara, eu não quero ficar esperando pra entrar na UBA, né? Que seria, tipo, pelo menos 6 meses de entrada. Aí eu pensei, tipo assim, UBA CBC. morava no meu coração, né? Que é UBA. Mas daí eu pensei, são 2 meses de 1.000, né? Que é a nossa introdução. Eu já vou poder começar de novo, então eu não vou perder realmente um ano. Já tinha perdido um ano no Paraguai. E eu pensei, melhor ir pra UNR, né? Justamente por isso, pela metodologia que é diferente, que é o PBL, que era uma coisa que eu não gostava no Paraguai de ser ensino tradicional. Então, tipo, eu não me adaptei justamente por ter aula o dia inteiro. E aí, aqui também o custo de vida era muito mais barato. Então, eu acabei, tipo, tudo isso acabou pendendo pra vir pra UNR. Mas não me arrependo, eu gosto muito de morar aqui. E como que funciona esse método de entrada? Esse é MIR que você falou? Como que é? Mil? MIR? O MIL, é o módulo de Mil. inclusão universitária. Então, o MIL é um Que curso. matérias que tem? Então, a gente não tem matérias separadas. Então, o MIL é para. São, tipo, 3 módulos. Então, o primeiro módulo fala de um assunto, o segundo de outro e o terceiro de outro. Mas não é bem especificamente o que fala cada um. Mas é sobre direitos humanos, direito à saúde, APS, né, que é a promoção à saúde. Então, e daí vários e vários e vários, mas tudo relacionado à parte social da medicina, entende? O equipe de saúde, mas bem essa parte social. Então, a gente tem 3 provas durante o MIL, que são provas de, tipo, não é múltipla escolha, é provas de questões mesmo, de resolver, falando sobre direito à saúde, ao Desarrocho. ato. Uhum. Tipo, umas coisas bem mais. Não é difícil, assim, como é que eu vou explicar? São questões mesmo, assim, que a gente vai respondendo em grupo. Então, é mais um trabalhinho grupal do que uma prova, sabe? E aí, para entrar pro meu, a gente tem que fazer observação em terreno, que é uma observação com médicos, né? De 16 horas. Então, isso é um pré-requisito para a faculdade. Mas, fora isso, a gente tem uma prova final que determina se a gente vai entrar ou não para a faculdade. Mas não que seja difícil de entrar, porque realmente não é como o CBC de ser matérias mesmo, e sim de ser uma introdução à faculdade, tipo, da parte social da faculdade. E também porque a única coisa que pode realmente te excluir é não fazer as provas e não fazer a parte presencial de aulas, né? Ou seja, não frequentar as aulas e ficar livre. Mas fora isso, não pode ser eliminado.
E essa nota entra também no teu currículo? Então, assim, você não é Não. eliminada se você tirar uma nota baixa. Sim, não entra, essa nota não entra. É mesmo um curso de introdução, mas essa nota não tá no histórico. Entendi. E hoje em dia a UNR, ela pede espanhol? Porque a UBA, por exemplo, em 2018 adotou o certificado, né? Aqui também, desde 2018, pede o nível B2. Então, é B2. Duplis, L ou DEL. Então, só essas três. Aqui não aceitam mais CELU. Eu fiz CELU, não pude entrar com CELU. Não- Ah, sim. Daí você fez qual? Fiz o CIEL também. Ah, 2 dias sim. antes de Foi o mesmo entregar. que eu fiz. Mas deu certo. Foi um perrengue, mas O deu meu, certo. eu entreguei um dia antes do prazo final, porque tava demorando pra Nossa, eu ficar pronto o passei meu. um sufoco pra entregar esse treco. Não tem noção. Chorei Não, e tanto, mas pior, tanto. eu vim pra Argentina um mês antes pra entregar isso, depois eu fiquei sabendo que qualquer pessoa podia ter entregue por mim, que era só baixar no site e Nossa, entregar. Eu falei, ai, não acredito. não acredito. Mas faz parte, né? Então, hoje em dia você tá no segundo ano. Isso, no E como que segundo tá ano. sendo essa experiência? O que que você tá estudando agora esse ano? Então, aqui na UNM também é tudo diferente, né? Pela metodologia, então no primeiro ano a gente tem algumas partes da anatomia, no segundo ano outras partes da anatomia, por exemplo, né? Então, no primeiro teve sistema nervoso, teve um pouco de imuno, aí no segundo semestre nutrição, né? Que seria toda a parte do aparato digestivo, então a gente teve toda a anato do aparato digestivo. Aí também teve a parte de ossos, né? Tipo, membro superior e inferior. E agora no segundo ano a gente tem a parte sexual. Então, seriam os aparatos genitais, tem também o coração, o pulmão e os rins. Então, daí termina toda a parte de anatomia, histologia, físio. E aí a gente entra na patológica, né? Que daí seria o terceiro ano. Mas basicamente agora, nesse período, eu estou começando com o coração, né? Porque a gente já acabou a primeira parte que seria de genital. Não tá fácil. Então é bastante tempo dedicado, né? Bastante tempo dedicado à anatomia. São 2 anos de anatomia. Isso, pra mim, isso foi essencial, porque é uma coisa que eu senti muita diferença do Paraguai. Porque no Paraguai tem a metodologia tradicional, então o primeiro ano é toda anatomia, toda histologia, e aí segundo que entra em físio. E eu achei, tipo, a metodologia da UNR muito legal e muito interessante por isso, porque a gente estuda cada coisa focada em cada coisa. Então, por exemplo, o aparato genital, que seria a sexualidade, a gente tem a anatomia do aparato genital, a gente tem a histologia do aparato genital e a físio. Então é tudo integrado, entende? Então a gente vai entendendo e Ah, acompanhando sim, como tudo cada coisa. junto. Exatamente, tudo junto. E era uma coisa que eu sentia muita falta no Paraguai, porque às vezes eu tava estudando, sei lá, coração, em anatomia, e ainda tava lá na histologia básica de microscópio, ou sei lá, quais tipos de tecido que eram, e era, tipo, completamente separado. Então, acho que integrar é o principal da UNR, que é o que eu mais gosto aqui. É verdade, é bem interessante mesmo. E como que funcionam as avaliações aí? São provas orais? Qual que é a nota mínima? Como que funciona? Você tem que fazer prova final obrigatória também? Tem. Então, no primeiro ano a gente tem provas de múltipla escolha, né? No primeiro e no segundo semestre. O primeiro semestre são de 20 questões e o segundo de 40. E aí você tem que aprovar essa prova do primeiro semestre de múltipla escolha. E aí no final do primeiro semestre tem mais uma prova oral. Ou seja, a de múltipla escolha é a que diz que você pode fazer oral. Então, se você não aprova de múltipla escolha, você não pode fazer Você a não vai prova oral. provar. Exatamente, mas sim ou sim tem que fazer as duas. Então, é obrigatório fazer a prova oral no final do semestre. Mas no segundo ano, por exemplo, que agora é que eu estou estudando, a gente não tem a de múltipla escolha, então é só por tutoria. Então, quem avalia se tu vai ficar regular e poder fazer a oral é o professor, é o tutor. Então, é o seu Mas, desempenho na tutoria, se você está se dedicando. exatamente. Ele que Interessante determina se isso. você está indo bem É ou bom que não. valoriza, né, o aluno que está ali se dedicando. É interessante. Muito legal. Exatamente. A gente é avaliado toda a tutoria, sempre. E no primeiro ano, se você reprova no Choice, né, no múltipla escolha, você pode fazer um recuperatório e tentar de novo. Sim, a gente tem 4 recuperatórios. Por exemplo, a primeira prova seria da UP1 até a UP5 e a segunda prova seria da UP5 até a UP9. Porém, tipo, se você aprova na primeira, você não precisa fazer a segunda. Agora, se você não aprova nem na primeira, nem na segunda, você tem mais 2 recuperatórios. Só que, geralmente, esses recuperatórios são muito mais difíceis. Então, a melhor opção, assim, seria aprovar na primeira prova mesmo. Aprovar Mas, de primeira. e aí, se não aprova em Entendi. nenhuma, você fica livre, né? E aí, para render a oral, você tem que fazer a prova de múltipla escolha dos livres, que é uma prova bem pior, muito pior mesmo. Aqui na E UBA tem tem muitas isso questões. também.
Ficar de livre é, por exemplo, anatomia na UBA faz 20 anos que ninguém aprova na anatomia na UBA, em livre. 20 Nossa, anos. Todos os anos tem gente tentando fazer livre, mas 20 anos que ninguém aprova. Então a dica é, estude no decorrer do ano para aprovar mesmo. com toda certeza. Aqui também é muito difícil, tipo, de umas 200 pessoas que tentam livre, tipo, 2, 4 passam. É um negócio bem tenso também. Bem difícil. E aí na oral E também quanto... sabem que você é livre, né? Então, tipo, se você aprovou a de múltipla escolha livre, quando você vai render a oral, eles também sabem que você é livre e pegam mais pesado. Aí também Sim, é com mais certeza. Com certeza. E quantos anos são na UNR? São 6 anos? 6 anos igual ao Brasil, então... Contando o internato. Contando o internato. Por exemplo, o primeiro ano seria 1.000 de 2 meses. Crescimento, né, que é a primeira área, que seriam mais ou menos 4 meses. Nutrição, que seriam mais 4. Aí seria o segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, e aí o sexto é a PFO, que seria nosso internato. Nosso internato. Uhum. E o teu internato você também pode fazer em qualquer lugar do mundo. Você pode escolher ou tem que fazer aí? Não, a gente tem que fazer aqui. A gente tem que fazer dentro da Argentina. Pode ser em outras cidades, mas tem que ser dentro da Argentina. Tem que ser na Argentina. Essa é uma diferença já entre a UBA e a UNR, então. Porque a UBA, eles permitem que você faça o internato em algum outro país. Eles têm convênios, inclusive, com alguns, mas geralmente as pessoas querem ir para lugares que não tem convênio, daí elas têm que se virar, mas a UBA permite. É legal também. Tem uma experiência diferente. E como que tá sendo morar em Rosário? Como que é a cidade? Você gosta? Como que o povo recebe os brasileiros? Cara, eu tava justamente conversando isso com meu namorado ontem de noite. Eu sou muito suspeita pra falar de Rosário. Eu amo morar aqui em Rosário. É que assim, eu sou de cidade pequena. Então, Rosário é uma cidade que é muito grande. Tem quase 2 milhões de habitantes. Mas você não sente isso. Não é uma cidade que você vê tanta gente na rua. Porque é uma cidade muito bem dividida. Então, a gente sai na rua, mas, tipo, a gente sente aquele ar de cidade pequena, sabe? Então, as coisas são muito bem divididas. Tem mercado por todo lado. Tem shopping por todo lado. Nunca tá lotado, assim. Então, e é uma cidade que tem tudo. Então, se eu quiser ir no McDonald's, tem um McDonald's aí do lado de casa. Se eu quiser ir no Starbucks, tem um Starbucks aí do lado de casa. Então, tipo, tem tudo. E é uma cidade, assim, que é acolhedora. Então, as pessoas te acolhem muito bem aqui. Eu sempre falo que eu nunca tive preconceito nenhum aqui. Inclusive, todos os meus vizinhos são argentinos e todos me receberam muito bem. Falaram, que quando você precisar de alguma coisa, a gente tá aqui. Se precisar cuidar da sua cachorrinha, a gente ajuda, sabe? Então, eu me senti muito, muito bem acolhida aqui. Isso é uma coisa que eu falo, né, da Argentina em geral. O pessoal fala, tem muito preconceito e tudo mais. Eu falo, gente, eu nunca sofri preconceito. O pessoal super me acolhe, eles querem saber de como é o Brasil. Nossa, é muito tranquilo, assim. Eu acho que brasileiro é mais chato do que argentino. Eu também acho. Mas e foi vizinho tem que falar português comigo. Tipo, quando ele me vê, ele fala, oi, tudo bem? Eu sei Quer falar aprender português também. Quer aprender, já treinar. E como que foi a questão do espanhol para você? Quando você chegou aqui, você já tinha um pouquinho de espanhol do Paraguai, né? É um pouco diferente ou não? Muito, completamente muito diferente. Porque, primeiro, eu aprendi o espanhol no Brasil, né? Com um professor particular, mas eu só tive, tipo, 2 meses de aula e era uma vez por semana por 1 hora, então era pouquíssimo. Aí eu fui pro Paraguai e eu sabia o espanhol da Espanha. Já era uma coisa que era completamente diferente, né? No Paraguai também tem um castelhano, mas é um castelhano diferente. E aí eles falam meio enrolado, porque lá eles também falam guarani, então é assim meio enrolado mesmo, sabe? Meio de índio mesmo. Uma mistura. Aí, é uma mistura bem grande. E, tipo, a partir do momento que você coloca o pé na fronteira pra Argentina, que seria ali em Porto Iguaçu, ali na divisa com o Paraguai também, você já nota uma diferença de idioma, tipo, gigante. Eles já começam a falar como argentino e, tipo, tu entende muito mais fácil o que eles estão falando do que o paraguaio, que fala uma coisa meio embolada. Então, quando eu cheguei aqui, até foi mais fácil para entender do que o espanhol do Paraguai. Só que foi difícil para eu me acostumar com a forma que eles falam aqui do castelhano, com som de J, X, sei lá o que é aquilo. Mas foi difícil para trocar, assim, a chave na cabeça e falar, não, fala assim do que o espanhol. Agora é assim. Exatamente. Mas hoje eu já então, muito melhor. Então, em Rosário, eles falam igual os portenhos, que eles vão falar cache, poxo. Sim, é o mesmo som de X. É diferente. Sim, só que o rosarino, eles gostam de falar muito rápido e eles cortam umas S's no final das palavras. Então, tipo, quando eu fui pra Buenos Aires pegar o avião ali em Ezeiza, aí eu fui pra pegar o transfer, né?
Aí eu falei, olha, eu preciso pegar o transfer, eu tenho aqui tudo certinho, que horário que sai? Ele falou assim, você vai pra Rosário, né? Tipo, só pelo meu sotaque ele já sabia pra onde eu ia e de onde que eu era, porque era completamente diferente dos portenhos. É engraçado, se nota bastante diferença. Mesmo sendo perto, né? Porque Buenos Aires fica tipo umas 3 horas e meia daqui, mas é bastante diferença no sotaque. Sim, sim, é verdade. Mas os portenhos, eles gostam de falar que eles têm uma maneira diferente de falar. Mas é bem diferente Eu mesmo. vejo o pessoal que é do interior e vem pra cá, eles dizem isso também. Nossa, os portenhos falam meio cantado, meio, às vezes até jogado, assim. Você fala, Aham. tipo, às vezes tem que falar, fala de novo. Daí a pessoa repete a palavra e você fala, gente, você nunca falou isso da primeira Pô, vez. mas Tipo, você jogou uma palavra qualquer, sabe? eu achei o espanhol do portenho mais difícil de entender do que o rosarino, tá? Eu achei, pelo menos na minha Eu opinião, o imagino que sotaque sim. bem mais difícil. E você pretende, depois da faculdade, ficar aqui, fazer residência aqui, ou pretende voltar para o Brasil e para a Europa? Quais são os seus planos por enquanto? Assim, o que você imagina? Cara, assim, de sinceridade, assim mesmo, eu não sei. Mas eu acho que eu vou ficar aqui mais 1 ano ou 2, pelo menos, depois de formada. Tipo, não sei, eu gosto muito de morar na Argentina, então acho que eu tenho uma dívida com eles, sabe? Tipo, por terem me dado educação, livre, gratuita. Então, acho que pelo menos 1 ou 2 anos eu pretendo, sim, ficar aqui e atuar. Mas depois eu pretendo fazer revalida, mas não tenho nem ideia de onde eu vou atuar, se eu vou pro Chile, se eu vou pra qualquer lugar do mundo. Eu não tenho muito, sabe? Eu gosto de viajar e sair, então pra mim o que vier é vantagem. Eu penso isso também. Eu não tenho assim muita pressa por voltar para o Brasil, porque eu penso, depois que termina a faculdade, você precisa pegar a experiência. Se eu volto para o Exatamente. Brasil, você está naquele período de estudar para o Revalida, você não está trabalhando, ou seja, você não está pegando Exatamente. experiência. Aí você vai ter uma defasagem entre você sair da faculdade, estudar para o Revalida e começar a trabalhar. Então, se você trabalha um tempo antes, acho que até te ajuda, talvez, no Revalida, porque o Revalida tem provas práticas. Então, eu pretendo também ficar aqui um tempo. Tanto para trabalhar para o governo, né? Trabalhar em algum lugar e devolver isso para o país, quanto para pegar experiência. Acho que é importante mesmo. Aí uma coisa que eu sempre reparo quando os argentinos me perguntam esse tipo de coisa é que eles ficam muito gratos quando a gente diz isso, tipo, que Sim. viemos do Brasil para estudar aqui e que a gente pretende retribuir isso. E acho isso muito legal também, tipo, da nossa parte, retribuir o que eles deram pra gente. Então, acho que isso. E a estrutura da UNR? O que você achou da estrutura física? Tem um prédio só para medicina? Como que funciona? Sim, a gente tem o prédio principal, né, que seria a Faculdade de Ciências Médicas, e aí dentro da nossa universidade é somente medicina. Aí tem uma parte que é um pouco separada, que é para fonoaudiologia, o prédio de enfermagem, que é a outra parte de ciências médicas, e fica em outro prédio. Então, o nosso prédio principal é praticamente todo de medicina. E tem muitos anfiteatros, tem bastantes laboratórios, mas, tipo assim, comparado com uma universidade privada que eu estava antes, é óbvio que a estrutura é um pouco mais precária, por ser muito mais antiga, por ter, sei lá, microscópios mais antigos do que uma universidade privada que sempre está, né, recebendo em cima dos alunos. Mas nada que vai comprometer o ensino, sabe? Não acho que isso seja o principal de uma universidade, já que, né, já estudei numa privada e eu achava que a privada não me acrescentava tanto. Agregava. Isso. Quanto a pública que não tem uma infraestrutura tão grande, tipo, no quesito tecnologia do que eles tinham. Mas é uma universidade gigante, extremamente grande. E, tipo, se a gente vai atrás do conteúdo, a gente consegue pegar tudo e mais um pouco, sabe? Então, tem museu de anatomia. Então, se eu quero ir lá estudar anatomia prática, só eu ir lá com o meu negocinho de estudante e pegar as peças para estudar dentro da universidade. Então, tipo, se eu quiser ir no laboratório, eu posso ir. Eu tenho classe de consulta, entende? Então, sempre tem algo para fazer dentro da universidade, mas por ser PBL, as pessoas acabam achando que não, entende? Tipo, por a gente ter que ir atrás, as pessoas acham que a universidade... Que tudo é jogado. Exatamente, Mas não é. Tem muita coisa dentro da universidade que, tipo, até hoje eu não sei, entende? Eu tenho que ir atrás para descobrir coisas novas, mas a universidade é gigante, gigante mesmo. Até você falou agora, né? Eu posso ir na universidade pegar as peças. Para quem está assistindo, isso é uma curiosidade aqui da Argentina. Eu não sei se todas as faculdades, mas a UNR, a UBA tem uma histoteca. Então você vai lá com sua carteira de estudante, você pega o osso que você quiser, você leva para casa, você estuda com o osso em casa. Isso assim, eu acho sensacional, porque você estudar com o osso em casa, com tempo, é muito bom.
Então, é que eu não sei se a gente pode levar pra casa, porque eu nunca tentei fazer isso, mas eu sei que dentro da Uhum. universidade você pode usar pelo tempo que você quiser. Pode Então, usar. tipo, Aham. pode usar um dia, ou sei lá, ficar a tarde inteira lá usando, o dia inteiro lá usando, que Uhum. ninguém vai fazer nada, entende? Então, você pode até pegar o membro inteiro, sabe, pra estudar, não só ossos. Tudo Uhum. que tá em formol e etc. pra estudar. Então, é bem legal da universidade. Além de ter as coisas expostas, né? Uhum. Tipo, aqui na universidade tem uma É porque, múmia no museu. sim, os frascos. Os Uhum. frascos tem também. Mas É eu porque, às acho vezes, naquele momento da aula, não é o suficiente para você estudar um osso, né? Então, você ter um isso. segundo momento que você pode pegar e ficar ali com ele um tempão é o que te faz Uhum. aprender melhor. Isso eu acho muito legal aqui das universidades da Argentina. Muito bom. Eu também, e é uma coisa que eu não tinha no Paraguai, eu só tinha aula prática, e Uhum. era isso, a gente não podia entrar sozinho na morgue, por exemplo, e não tinham peças à Uhum. disposição da gente, então é uma coisa bem diferente que tem aqui mesmo. Ah, uma segunda curiosidade, então, para quem está assistindo, na Argentina também você pode ter ossos em casa. Você pode solicitar, Sim. como estudante de área de saúde, num cemitério e eles te repassam uma ossada. Aí você leva para casa, você tem que cuidar, né? Então você tem que fazer todo o tratamento no osso e ficar responsável por ele. E, inclusive, se você não quiser fazer esse pedido no cemitério, tem alunos que vão doando. Então, o aluno Uhum. pegou, tratou, estudou esse ano, no próximo ano ele pode fazer essa doação. Isso é muito legal. Você ter ossos em casa, É, assim, ajuda demais também. eu sei disso há muito tempo, mas eu nunca tive coragem de ter ossos em casa. Com medo. Eu Não tenho tenho uma coragem. vértebra e tenho um húmero. É o que eu tenho. Ah, pelo menos não é o corpo inteiro, né? Pelo amor de Deus. Não tenho o corpo inteiro. É muito concorrido pra gente pegar esses ossos, esses materiais, né? Então acabou que eu Uhum. fiquei com esses dois. E daí a gente vai trocando, né? Então um outro aluno tem outro osso. Daí vai, eu tive essa semana com o meu osso, eu pego o seu, estudo e assim vai indo. Vai se Ah, é ajudando. legal compartilhar isso, porque o estudo é a melhor coisa pra aprender. Sim, com certeza. E como que funciona, assim, a modo prático? Como é o PBL? Porque existem muitos mitos em relação ao PBL, porque é algo muito novo. No Brasil é algo extremamente recente. Então a gente não sabe realmente como que funciona. Como que funciona o PBL na UNR? Então, só para começar, tipo, não é ensino à distância, não tem nada a ver com ensino à distância e também não é um ensino largado. A questão é que nós somos os nossos próprios professores. Ou seja, a gente tem que ir atrás do conteúdo, a gente tem que pegar o livro e estudar tudo antes de ir para a faculdade. Porque não vai ter um professor para te explicar todo o conteúdo. Você que tem que explicar o conteúdo para o professor e ele ver se você sabe o que você está falando. Óbvio que a gente tem aulas, né, que são os seminários, não é seminário de explicação, da gente explicar, mas sim um professor que explica pra gente falando o essencial que você precisa saber de cada matéria. Mas não é como um ensino tradicional que você vai ficar 4 horas lá sentado com o professor te explicando. A gente fica no máximo 2 horas no seminário, tipo, de determinada matéria. E você precisa saber tudo. Então, a tutoria serve para isso, para mostrar para o professor o que você está aprendendo, se você está aprendendo. Então, o que a gente tem? A gente tem laboratório de histologia, anatomia, de fisiologia. Temos também as classes de consulta, que tem durante toda a semana, de todas as matérias, ou seja, de todas as cátedras, né? Então, a gente vai na classe de Uhum. consulta, pergunta para o professor o que a gente tem dúvida, o que não tem, e ele explica tudo. E geralmente em grupo, então é legal de ir, porque cada um tem a sua dúvida e pode ser a sua dúvida também, né? E a gente Uhum, também tem as sim. tutorias. E as tutorias é justamente isso, de ir na faculdade para mostrar para o professor o que você sabe. E a tutoria é de forma grupal, ou seja, na nossa turma geralmente tem de 15 a 20 pessoas. Então você tem que ir lá e dialogar com seus amigos sobre cada UP que a gente está aprendendo. Então a UP é a unidade problemática. Por exemplo, a UP5 de crescimento. É uma UP que fala que uma menina machucou o braço e aí a mãe vai levar ela no centro de saúde para ver se ela precisa de vacina antitetânica. Então a gente precisa estudar toda a parte de imuno básica para saber se ela vai precisar da vacina. A gente precisa saber todo o carnê de vacunação, precisa saber quais são as principais coisas da anatomia do braço, já que ela foi pensada no braço. Entende? Então a gente precisa saber tudo, como o corpo vai reagir para explicar para o professor o porquê que ela precisa tomar a vacina antitetânica, entendeu? Então é o englobar tudo Então mesmo é para basicamente responder um a estudo de questão. caso. Você tem que. É tipo isso. Exatamente. A gente precisa E estudar nessas tudo para tutorias resolver vocês a ganham questão. aquela nota que você falou.
Isso. Então toda a tutoria a gente é avaliado. O É professor aquela sempre tá avaliação ali para ir pro oral. anotando. Exatamente, ele tá sempre anotando, vendo se a gente tá interagindo, se a gente é um aluno excelente, se a gente é um aluno que não fala, se a gente é um aluno mediano. Então ele sempre tá anotando. Então a gente também pode ficar livre na faculdade por conta da tutoria, tá? Não é somente as provas, mas E ele tutoria faz também pergunta tem durante a muito. tutoria também. Todo dia. Às vezes eu tô te Sempre. cortando, mas é que eu acho que o áudio tá atrasando um pouco. Não, eu já percebi isso Aí às também, vezes não faz parece que mal, você não. parou de falar e às vezes parece que eu tô te cortando, mas é porque às vezes o áudio atrasa, eu achei que você deu uma pausa e não foi. Não, mas é justamente Então isso, o sabe? professor faz perguntas para vocês nessa tutoria, Sim, sempre faz perguntas. E, na corrigem, verdade, ele acrescenta isso, conteúdo. exatamente. E geralmente quando ele faz pergunta, tipo, a gente tem que responder e tem que dar abertura para os outros responder também. Mas, tipo, por exemplo, se alguém tem dúvida na matéria, não é o professor que vai responder, é os outros alunos dentro da tutoria, entendeu? Então, tipo, ele tá ali mesmo para ser a observação, mas não de ensinar. Ele não vai pegar a tutoria para estar ensinando conteúdo, ele só vai fazer anotações. Tipo, você errou, você tá certo, estuda isso, melhora isso, mas não de ser uma aula mesmo. É justamente anotar o que você tá errando e falhando. Entendi. Interessante, É, bem interessante. Bem diferente, né? O método. Você se adaptou bem a ele, esse método? cara, eu gosto muito. Eu sou muito suspeita de falar da UNR, porque eu gosto Você muito da foi pra lá metodologia. por causa do PBL, né? Exatamente. Então, tipo, eu gosto de estudar sozinha. Então, eu gosto de mostrar que eu sei o conteúdo. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficar muito tempo no mesmo lugar. Então, seminário, pra mim, é uma coisa extremamente cansativa. Eu odeio ter aula na faculdade. Porque eu não fico concentrada. Eu prefiro mil vezes estar estudando sozinha, que eu aprendo muito mais do que estar na frente, tipo, do professor me explicando. Então, pra mim, funcionou muito bem. Muito bem. Não trocaria o ensino, tipo, pelo tradicional de novo, nem jamais. Aham. Não, e isso de você ter que apresentar, você se prepara muito mais, porque você não quer chegar na aula e passar vergonha, né? Então você acaba estudando Exatamente. muito mais. Com toda certeza. E assim, né? Tem que ter em Ó, consideração me também que tem tutoria perguntaram. que não é 100%. Pode falar. Tipo assim, tem muita tutoria que não é 100%, que tem intriga entre as pessoas que estão na tutoria. Então, tipo, justamente por isso a gente tem que estar melhor do que o outro, sabe? É tipo uma competição. Às vezes isso não é bom, às vezes é bom. Ah, então Mas, tipo, ocorre uma competição. às vezes sim. Tipo, a tutoria que eu tive no ano passado era excelente. Tipo, ao invés de ter uma competição, a gente se ajudava. Isso fazia a gente querer estudar também, sabe? Pra ajudar o outro. Mas tem tutorias assim que são uó. Tipo, a tutoria que a gente tinha, a tutoria de antes da nossa, no ano passado, era sempre briga. Então, a professora sempre estava exausta, porque os alunos ficavam brigando, tentando competir. Mas acontece, Caramba! acontece. Não, e pior, se você demonstrar interesse, todos vão para a prova oral de qualquer forma, né? Então você não precisa saber mais que o outro necessariamente para mostrar para o professor. Tem que saber mais para você mesmo, né? Pra você, exatamente. Isso é um ponto que eu acho ruim, Mas isso sabe? A ocorre na UBA competição também. interna. Isso às Acho vezes que é ocorre, a muito de gente nas brasileiro, aulas tá? de anatomia. Eu acho que é muito Eu de vejo brasileiro, os argentinos que não fazem tanto. a minha mesa de anato era muito tranquila, a gente era muito unido, eu não tenho nada o que falar. Mas eu via gente falando de outras mesas assim, que era uma competição, de gente que não queria. Se o ajudante perguntava alguma coisa, a pessoa queria sempre responder na frente, não deixava os outros responderem. E a maioria das reclamações eram por causa de brasileiros mesmo. Os argentinos pareciam mais tranquilos. Ah, vá, boluda. Mas é justamente isso. Eu também vejo isso Me de ser mais. perguntaram aqui na live. Então, brasileiros, não sejam chatos, não sejam assim. Até porque isso acaba gerando um conflito com o argentino, sabe? Eu já ouvi de argentino falar que não contava com brasileiro para nada. Porque brasileiro às vezes descobre um material, descobre um site, descobre algum livro em PDF e não quer passar, não quer compartilhar. E eles falaram que isso era algo assim que deixava eles muito chateados. Porque aqui na UBA, eu acho que talvez na Argentina, né? Como a gente não tem muitos professores e ajudantes, eles não são pagos. Eles estão lá ajudando você a estudar porque é para colocar no currículo dele e também porque faz parte da cultura ajudar a trabalhar na universidade sem ganhar nada. Então eles têm essa cultura de ajudar.
Aí chega o brasileiro e fala, não vou passar o material legal que eu ganhei porque tipo, eu tô competindo. Mas, gente, você não tá competindo com ninguém, sabe? Se você aprovar e o outro também, você não perde por isso. E acaba Exatamente, que mas os brasileiros deixam de ganhar materiais bons porque os argentinos falam, os brasileiros são tudo sacana, vamos deixar isso pra lá. e é só brasileiro, tá? Eu já vi venezuelano falando a mesma coisa, de que brasileiro é muito ruim nesse quesito, de que realmente não gosta de ajudar o outro. E é só brasileiro mesmo, é incrível. Não sejam assim, pessoas, não sejam. Me perguntaram mais pra cima ali na live, como que é a nota? Então, na prova oral ou as outras notas, é de 0 a 10 e o 10, tipo, o 4, por exemplo, aqui na UBA, o 4 é equivalente a 60%. Então, para você ganhar uma nota 4, o mínimo que você tem que acertar numa prova é 60%. Como que funciona na UNR? Então, aqui é de 0 a 10 também, e aí a gente precisa acertar 60%, mas daí no caso seria 6, né? Então, na prova oral, a gente tem que tirar pelo menos 6, na de múltipla escolha 60%, que seria 6 também, e é só 6 mesmo, de 0 a 10 mesmo. Então, é mais normal. Não sei por que a UBA inventa isso, é só pra ela dificultar a gente ganhar nota boa. Porque você vai lá e fala, cara, eu acertei 60% e minha nota é 4. Aí você fica tipo, quanto que eu tenho que acertar pra chegar no 6? É muito mais complicado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que basicamente a lista que eu tinha feito, eu já perguntei tudo, a gente já conversou. Gente, vocês têm perguntas? Mandem pra gente aqui, que daí a gente vai respondendo. Qual que é o período de ingresso na UNR? É uma vez só por ano? Sim, aqui na UNR só uma vez ao ano, e geralmente é entre novembro e outubro a inscrição online, né? E aí a presencial pode ser tanto no final do ano como no início do ano, depende da cursada. Por exemplo, quando eu entrei foi no início do ano passado foi no final. Então é geralmente essa época. Inicia de dezembro até fevereiro, mais ou menos, a entrada mesmo presencial. E daí depois você já começa o curso, né? Que é aquele curso de ingresso. Exatamente. Esse curso de ingresso também tem aula de espanhol ou não? Porque eu vi algumas universidades que tem. Não tem aula de espanhol, só mesmo direitos e direitos e direitos. Deixa eu ver. Estão perguntando se é muito difícil passar e pegar o B2. O que você achou? Você achou difícil pegar o B2 no espanhol? Cara, sinceramente, não. Mas tem dois pontos de vista. Por exemplo, quando eu fui fazer a primeira vez o CELU, eu achei que eu não ia chegar na nota. Mas eu cheguei. Aí, quando eu fui fazer o CIEL, que faltavam 2 dias pra entregar, eu pensei, meu Deus, eu fui muito mal. Aí eu cheguei a tirar C1 em 2 matérias. E, tipo, B2 nas outras 2. Então, eu acho que, tipo, a gente se subestima. A gente acha que a gente não é capaz, mas não é tão difícil quanto parece. É verdade. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu achei que eu fiz o global, né? Eu não sabia que podia fazer o S5. Eu fiz o global. Eu achei que ia dar tudo errado. Daí, no fim, fiquei com 2 C1 e 2 B2. Eu falei, gente, tô melhor do que eu consegui pensar. Estão perguntando como que são... Na fala pode falar, também. pode falar. Eu achei que eu nunca ia chegar em C1 na fala. Muito menos eu fiquei em C1 na fala e na auditiva. Eu fiquei, o quê? Eu também. Eu quase atingi a nota máxima. Eu também. Tirei 247, eu acho que foi de 250. Eu não acreditava quando eu peguei o resultado. Mas eu também fiquei assim, mas eu treinei muito. Nossa, eu treinava, eu ficava criando situações na minha cabeça nas quais eu tinha que responder, porque a gente já tem uma ideia do modelo da prova do CIEL. Claro, então, existem situações que eles pedem. Aí eu treinei tantas vezes, e no fim deu certo. Eu escrevi muito. Acho que aqui eu achava que ia mal e eu ia escrever muito, então. Mas tirei B2, Estão perguntando qual que é o período de férias na UNR. E quantos dias? Igual ao Brasil. Então, a gente tem no final do ano e na metade do ano. Geralmente, tipo, na metade do ano é de 15 dias a um mês, mais ou menos. Mas é que não são férias, é pra você estudar pra mesa oral. Então, sei lá, eu não chamaria de férias, eu chamaria mesmo de período de intervalo entre uma matéria e outra. Porque isso na metade do ano? Isso, na metade do ano. Final do ano seria de mais ou menos 2 a 3 meses, igual o Brasil, tipo, federais. Aí também começa em março as aulas? Sim, começa mais tarde? Isso é uma coisa que o pessoal acha engraçado, porque no Brasil começa ali início de fevereiro, né? E a gente começa metade de março, final de março, às vezes abril, dependendo da matéria. A aula do meu irmão, que é, tipo, ele estuda na Federal, né? Ele estuda em Santa Catarina. A dele começou depois que a minha. Ele começou em março, no final de março.
Caramba! Ele Diferente tinha esse. voltado e ele Uhum. tava lá ainda. É, até porque você falou da metade do ano, né? Aqui também. Eu lembro ano passado que eu tive 2 semanas de recesso na faculdade, mas na semana que eu voltava, na quarta-feira já tinha prova. Aí eu falei, gente, isso não são férias, porque eu tenho que estudar. Aí eu fiquei uma semana no Brasil e a outra semana eu voltei antes para fazer a prova, para estudar para a prova. Mas é Então, na exatamente verdade, isso. é um descansinho da faculdade, mas não dos estudos, né? É exatamente isso. Ô, Alisson, há muito preconceito com estudantes brasileiros aí na Argentina? Você já falou que achou que não, né? Eu Rosário, não sinto tranquilo. que fizeram preconceito comigo por ter vindo estudar aqui. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito bem recebida. E você tem bastante amigos argentinos? Bastante. Venezuelano, colombiano, chileno, de tudo. Tem de tudo. É, De aqui todas as também partes do Brasil também. isso que é legal aqui, vem muita gente de tudo quanto é lugar do mundo estudar. Você vai assim pro curso e você encontra gente falando inglês, gente falando francês, não sei o quê. Daí na hora da aula todo mundo falando espanhol. É muito legal. É legal, é bem legal mesmo. Tem muito haitiano aqui em Rosário também. Bastante. Bastante. É, Mas a Natália, é fácil conseguir alugar moradia? então, eu acredito que em Buenos Aires seja a mesma coisa, mas a gente precisa de garantias, né, para alugar um apartamento. Então eu tive que alugar com locativa. E aí sai um pouco mais caro. Porém, é possível alugar sem garantias também, só que daí é um pouco mais complicado. Porque daí você vai ter que achar alguém que não precisa alugar com garantias, vai pagar tipo, as garantias lá, né, de 3 aluguéis e etc, que você não volta para você. Mas eu não achei difícil, não. Na verdade, o que pra mim foi burocrático. Tipo, eu esperei um mês pra entrar no apartamento, porque eu fui atrás de um apartamento que eu gostava. E aí foi uma semana pra entrar no apartamento, depois de já ter tudo pronto. Então eu achei muito mais burocrático do que difícil. Tipo, do meu Do ponto que de vista. difícil. É, E pensando no que a gente fala às vezes do valor de apartamentos aqui de Buenos Aires, você acha que morar aí, a moradia é mais barata dos apartamentos? muito, muito. Tipo, o meu monoambiente aqui, eu pago 8.000 pesos. 8.000 pesos hoje é R$ 400 e eu divido com meu namorado. Então, tipo, tá R$ 200 cada um. R$ 400. Pois é, então é É muito muito mais barato. barato. Porque Então, um apartamento de 2 quartos é o tipo monoambiente 11 mil aqui você tá pesos. nos 23. Pois é, tipo, aqui um apartamento de 2 quartos é 11.000 pesos, 12.000 pesos. Então, eu acho bem mais barato do que Buenos Aires. É bem mais barato. É, essas são as vantagens também de estudar no interior, né? Existem É, repúblicas na UNR? república não. Tipo, tem moradia universitária, por exemplo, que as pessoas mesmos montam. Então, tipo, tem moradia de meninas e tal, mas daí tem que ir atrás, porque, tipo, não tem nada muito conhecido mesmo. Então, tem que buscar nos grupos, ver quem realmente mora em moradias universitárias para encontrar. Mas república mesmo da UNR não tem. É, da UBA também não tem. O que tem na UBA, gente, eu não sei se na UNR também tem, é que assim, se você. Porque geralmente o pessoal procura a república da faculdade por ser algo mais barato. No caso aqui não tem. Mas a UBA, o Centro de Estudantes, eles têm becas, que são como se fossem bolsas. Então tem beca para alimentação, beca para transporte, beca para xerox. E também eles empregam na fotocopiadora, por exemplo, alunos. Então eles vão lá e falam, ó, o aluno ele pode trabalhar 4 horas por dia, que isso não vai atrapalhar nos estudos. E aí eles empregam os alunos do curso nessas funções de cozinha e tudo mais. É, então isso já ajuda, né, para quem precisa de um dinheiro extra. Aí também tem isso? Tem também. Igual. As becas também chamamos de becas aqui. É, eu só não sei como que funciona para conseguir, né? Eu sei que tem uma entrevista, tem formulário e tudo mais, mas quem precisar pode ser estrangeiro também, né? Não é só para argentino. Também não tenho ideia de como funciona. Eu só sei que tem que se inscrever, sempre tem um período e eles mandam por e-mail, geralmente, mas não tenho ideia, tipo, de como faz depois, né? Eu sei que tem que se inscrever, pelo menos, para conseguir as becas. Bom, qual a faixa dos gastos mensais com mensalidade e casa? Bom, nós duas estudamos em Universidade Federal, então não tem mensalidade, Glória. Graças a Deus. Mas você falou, né, que teu gasto médio é de 2.000? De 1.500 a Era 2.000, isso? varia muito. Isso mesmo. É, o meu tá um pouco mais alto, porque eu dividi apartamento e agora eu moro sozinha. Então, o meu tá dando de 2.500 a 3. Pretendo diminuir, mas tá dando isso. Mas antes eu gastava até 2, né? Só que eu dividi apartamento.
Aí agora tô me virando nos 30 aqui pra pagar a diferença. É, Mas não é ó, muito mais caro do que eu A imaginava. Hotmart Ju. Quando você... Não é muito mais caro que o quê? Eu achei que morar em Buenos Aires era bem mais caro. É, e eu ainda pago mais caro no apartamento, porque eu tô num apartamento de 2 quartos, um apartamento gigante, porque a princípio, né, Aham. eu tava namorando, então tinha uma pessoa comigo, a gente pegou um apartamento grande. Mas se fosse pra eu morar sozinha, se eu tivesse desde o início ido atrás de um apartamento, talvez eu fosse até para um monoambiente, né? Aham. Porque seria suficiente, digamos assim. É, Hotmart Ju, quando você foi, você ficou insegura com o espanhol? Ou você já chegou, tipo, tranquila, não tinha vergonha? Como que foi isso? Cara, no início, tipo assim, eu cheguei tranquilo porque eu já sabia falar. Mas daí, quando eu percebi que era meio diferente o negócio do J com X ali, do castelhano, eu fiquei meio tímida. Então eu ficava mais apreensiva em falar. Aí eu percebi que isso não ia me levar pra lugar nenhum. Aí eu peguei, quer saber? Vamos falar. Ninguém entende mesmo, se não falar, ninguém também. Então eu peguei, taquei, sabe, e fui. Aí eu fui falando e no Uhum. final deu tudo certo. Gente, tem que perder a vergonha. Tem que perder a vergonha, Totalmente. colocar a cara de pau ou então, tipo, muitas vezes eu faço isso. Às vezes eu pego um objeto do mercado e falo, qual que é o nome disso? Tipo, às vezes eu quero, sabe, coisas assim. É, ou então com o pessoal Nossa, aqui do prédio, o porteiro, eu falo, tô tentando falar tal coisa, aí eu começo a descrever, daí ele fala, é lacocita, tal coisa. lacocita. E assim você vai aprendendo dessa forma, gente. E Mas assim, é. eles são muito tranquilos, eles gostam de ensinar. Então, eles têm paciência. Tipo, eu vejo pelo pessoal assim que eu convivo. Tipo, eu falo, eu não sei dizer, eu não sei não sei falar o que eu quero dizer. Aí eles começam, tá, vai tentando explicar o contexto. Daí eu vou tentando explicar o Uhum. contexto, daí eles falam, isso que você quer dizer é isso, significa isso. Então tem que Aham. não ter vergonha e perguntar. Sempre perguntar. Totalmente, totalmente. Eles fazem muito isso de querer ajudar a ensinar. Eu, quando ia no mercado, eu não conseguia gravar como era pochoclo, né? Que é a pipoca. Então, toda vez que eu ia no mercado, eu chamava o atendente e falava, cadê a popcorn? Porque eu não sabia como é que era pochoclo. Hoje já sei, né? Graças a Deus. Mas toda vez eu falava Eu em inglês também que eu não coloco sabia. em inglês. Eu sempre colocava em inglês nas coisas que eu não sabia. Mas dava No certo, pelo menos início, as pessoas entendiam. no início eu não conseguia falar perdão. Aí eu ficava sorry, sorry. Daí tipo, porque eu não conseguia falar perdão. Tipo, era uma palavra que não entrava na minha cabeça, eu não sei por quê. Aí eu ficava sorry, sorry, eu falava, Natasha, olha o papel ridículo que você tá fazendo, você tem que aprender a falar perdão. Mas na hora, tipo, do rápido ali não saía. E tem várias coisas que eu pego e falo em inglês. Tipo, eu quero algum produto, aí eu falo em inglês, porque a pessoa vai saber do que eu tô falando e vai conseguir me ajudar. É, É a mais fácil Eduarda perguntou, inglês qual a que é coisa mais português, difícil né? de se adaptar, que você... É, com certeza. Inclusive, eu tava falando na live esses dias com a Lívia. Já me perguntaram no metrô e se a gente falava russo. No caso, perguntaram pra ela uma vez e outra vez pra mim também. Você tava falando russo. Eu falei, gente, russo? É português, pô! É português. Tem nada a ver É, com russo. É, qual a coisa que você achou mais difícil de se adaptar em relação à faculdade? cara, eu acho que é a mesa oral, final. Porque é completamente diferente. Tipo, na faculdade, na escola, a gente nunca teve isso. Então, é diferente a Uhum. gente pegar para estudar tudo e realmente tem que saber tudo, tá? Não é, por exemplo, na escola que a gente estudava metade do conteúdo e tava bom aqui. Não, você tem que saber tudo, porque podem te perguntar qualquer coisa. Se você não souber, já era, pode esperar lá fora, entendeu? E então, acho que Exatamente. para mim isso foi mais difícil achar um método que eu conseguisse gravar tudo e realmente conseguir estudar, porque é cansativo, é muito cansativo. Toda vez passava vontade de desistir de estudar para essa mesa, de tanta coisa que tinha para estudar. Então, quando eu acho que para mim foi o mais difícil me adaptar a estudar para essa prova. Mas tirando isso, não tenho o que reclamar. E no oral não tem como você chutar, não tem como você enrolar. Ou você sabe, Não. ou você não sabe, que está ali na frente do médico e ele tá te perguntando, não tem como você ficar tipo, eu acho que. Porque se você falar, eu acho que, ele já vai falar, tchau. Se você acha, você Não, tem que ir embora, vai não pode estudar achar nada, mais, minha tem que ter filha. certeza. Não, e fica muito nítido quando você Então não até sabe a alguma coisa. postura que você tem que ter é diferente. Exatamente. Você tem que chegar como se Os. soubesse o que você tá falando, ter convicção. Aham. Os nossos Pra mim foi ajudantes difícil. falavam, vocês têm que chegar com postura, com educação. Eles falavam assim, vocês têm que chegar bem vestidos. Vocês estão indo para uma prova importantíssima.
Daí eu até fiquei pensando, cara, é meio que comparando ao TCC no Brasil, sabe? Que é uma apresentação. Você tá ali para se apresentar. Então, todo o contexto. Então, naquele dia eu ia maquiada, eu ia mais arrumada, o meu jaleco tava limpíssimo. Tipo, tudo pra causar uma boa impressão de que eu não tava com cara de sono. Tipo, passei a noite estudando porque tava em desespero. Porque tudo isso eles notam, sabe? Se eles veem que você tava assim, desesperado porque tava passando a noite toda estudando, eles vão pensar, ué, você não estudou o resto do semestre? Por que você virou a noite estudando? Você não precisaria disso. Então, esse tipo de coisa conta na apresentação, né? Totalmente. Aqui também, igualzinho. Se você tá com o jaleco meio amassado, com a cara, sabe, tipo, mal vestida, ele já te olha torto. Uhum. O Alisson perguntou, na Argentina há muitos jogos entre faculdades? Não há muito, mas aí tem atlética, porque aqui na UBA eles criaram atlética. Também criaram aqui, mas de brasileiros, né? Criaram uma de brasileiros. Atlética de brasileiros, Mas não tinha. Mas não é forte. E como funciona? Aí tem aquela recebida igual na UBA, depois que a gente faz a última prova, tem a recebida, é igual, a mesma coisa. Tem. E a formatura também é a mesma coisa que não tem formatura, vocês têm turma, porque aqui na UBA a gente não tem turma, né? A gente tem formatura, só que a gente não tem turma também. Porque todo ano troca a turma de tutoria, né? Que seria a nossa turma. Mas temos a formatura, da última turma, no caso. E aí tem a festa, tipo, o tradicional baile, né, do Brasil. Mas eu acho que é uma das poucas universidades que tem formatura, mas é nós mesmos que organizamos aí. Entendi. Vamos ver se tem... Você trabalha, Isa? A Milena tá perguntando se a gente trabalha. Você trabalha? Com a internet. É a mesma coisa que eu. Trabalho com Instagram, com YouTube, a gente se vira nos 30 aqui. Exatamente. Na UNR precisa do inglês para cursar o 4º ano? Não, a gente tem o inglês, né, que seria uma matéria instrumental da faculdade, mas seria um inglês básico, não é que seja obrigatório você saber, mas você precisa cursar a matéria de inglês e aprovar, né? Mas não é um pré-requisito saber o inglês para cursar o 4º ano. Não, só tem que cursar a matéria mesmo e aprovar. Simplesmente Martinha está perguntando quais os bairros seguros para morar em Buenos Aires? Em Buenos Aires eu não sei. Em Buenos Aires não, em Rosário. Não, a gente não tem, tipo assim... É que eu abri uma caixinha aqui. É que eu vi que tem um monte de pergunta em caixinha que eu não sabia que funcionava. Aí a hora que eu olhei, eu falei Buenos Aires, é Rosário que eu quis dizer. Não, então, em Rosário tem bairros, mas ninguém se localiza por bairros. Então, tipo, eu não sei dizer quais bairros são bons ou ruins aqui em Rosário. Tipo, eu moro no centro, então pra mim é o único bairro que existe aqui, mas tem um monte de outros. Então, perto da faculdade, mas não tão perto. Por quê? Tipo, a UNR tem um hospital atrás da universidade. É vinculado. Então, tipo, você entra pela UNR e você sai no hospital. Então, tipo, eu não recomendo porque é um hospital público. Então, geralmente é uma área que tem, tipo, pessoas mais pobres morando, entendeu? E é uma área que, tipo, é mais precária e, tipo, que geralmente acontece mais roubos e assaltos. Então, tipo, eu não recomendo morar tão perto da universidade. Tipo, umas 4 ou 5 quadras, pelo menos. Então, tipo, perto da faculdade, mas não do lado, colado, entendeu? É o tipo que eu recomendo que eu veja, que é melhor. Entendi. Bom, gente, então é isso. A gente fez várias perguntinhas, conversamos um pouquinho. Essa live vai ficar gravada, então se vocês quiserem reassistir, podem reassistir depois. E obrigada, Isa, por aceitar meu convite para conversar um pouquinho sobre a UNR, porque sempre me perguntam demais. Nath, a UNR, a UNR. Eu falo, gente, eu não sei, eu não estudo lá. Tem que ser alguém que saiba. Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito honrada, de verdade. Que bom. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Boa terça-feira. E até a próxima. Até, gente. Tchau. Tchau, Isa.